Muito bem, vamos lá então. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Nós estamos transmitindo em tempo real desde a Associação Jauense de Estudos Espíritas. Hoje é uma quinta-feira, 3 de julho de 2014, 27 graus na cidade de Jaú, são 20 horas e 19 minutos. Nós estamos estudando o capítulo 10º, Intervenção dos Demônios nas Manifestações Modernas. Estamos no item 14, página 125, que diz o seguinte: a alma dos mortos, que Deus proíbe de serem consultadas, permanecem no lugar que a sua justiça lhes determinou, e não podem, sem a sua permissão, pôr-se às ordens dos vivos. Até hoje isso é pregado dentro das igrejas católicas. Até hoje. Muitos dos católicos se apegam a isso para dizer que a comunicação não pode ser feita pelo pai, pela mãe dele ou pelo filho que desencarnou, porque Deus não permite. Então, se Deus não permite, essa comunicação só pode ser feita por alguém que contraria o próprio Criador, que são os demônios. Até hoje. O Espiritismo diz também que elas não podem manifestar-se sem a permissão de Deus. É verdade. Mas ele é bem mais rigoroso, porque diz que nenhum espírito, bom ou mau, pode comunicar-se sem essa permissão, enquanto a igreja atribui aos demônios o poder de dispensar. Porque a igreja diz assim: os espíritos não podem se comunicar sem a ordem de Deus. Se os espíritos não podem se comunicar sem a ordem de Deus, quem se comunica são os demônios. Então Kardec está dizendo assim: o espiritismo é muito mais rigoroso, porque os bons e os maus não podem se comunicar sem a permissão do Criador. Vai ainda mais longe o espiritismo, pois afirma mesmo que, apesar desta permissão, quando eles atendem ao chamado dos vivos, não é para se colocarem às suas ordens, o que contradiz a afirmação da Igreja Católica, porque aí na Igreja Católica, quem convida os espíritos para se manifestarem, convida para usarem os espíritos para suas intenções. E Kardec sabe que isso não é verdadeiro, porque o espírito tem vontade. Então nem sempre ele se coloca à sua disposição. Ele pode ou não, segundo a própria vontade, colocar-se às suas ordens. O espírito evocado atende espontaneamente ou é constrangido a fazê-lo. Ele obedece à vontade de Deus, quer dizer, à lei geral que rege o universo. Julga se é útil atender, e nisso está também o seu livre-arbítrio. O espírito superior sempre atende quando é chamado por um motivo útil, e só se recusa a responder quando interpelado por pessoas pouco sérias que levam a reunião em brincadeira. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 25. O espírito evocado pode se recusar a atender? Perfeitamente. Sem isso, onde estaria o seu livre-arbítrio? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? E vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos os que vos chamam pelo nome? Quando digo que ele pode se recusar, entendo sob a ordem do evocador, porque um espírito inferior pode ser obrigado a manifestar-se por um espírito superior. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Os espíritas estão de tal maneira convencidos de não terem nenhum poder direto sobre os espíritos e de nada poderem obter sem a permissão de Deus, que, quando chamam algum espírito, dizem: peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito que se comunique comigo. Peço também ao meu anjo da guarda que me assista e afaste de mim os maus espíritos. E quando se trata de chamar um espírito determinado, dizem: peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de fulano que se comunique comigo. O Livro dos Médiuns, capítulo 17, número 203. As acusações da Igreja contra a prática das evocações não se aplicam ao Espiritismo, pois se referem principalmente às práticas da magia,
com as quais o Espiritismo nada tem de comum. O Espiritismo condena essas práticas, da mesma forma que a Igreja não atribuiu nenhum papel indigno aos espíritos bons e declara, por fim, nada pedir nem obter sem a permissão de Deus. Pode haver, sem dúvida, pessoas que abusam das evocações, que brincam com elas, que as desviam do seu fim providencial para as submeter aos seus interesses pessoais, que por ignorância, leviandade, orgulho ou cupidez se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina. Mas o Espiritismo as desaprova, como a verdadeira religião desaprova os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Não é, pois, nem lógico, nem justo imputar ao Espiritismo os abusos que ele condena ou as faltas daqueles que não o compreendem. Antes de formular uma acusação, é necessário verificar se ela é justa. Diremos, pois, a censura da Igreja cai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas da magia e da feitiçaria. Nesse sentido, ela tem razão. Quando a crítica religiosa castiga os abusos e os abusos e estigmatiza o charlatanismo, na verdade faz melhor ressaltar a pureza da verdadeira doutrina, que, assim, ajuda a se desembaraçar das escórias prejudiciais. Com isso, ela facilita a nossa tarefa. Seu erro está em confundir o bem e o mal, na maioria das vezes por ignorância e, em algumas, por má fé. Mas a distinção que nesses casos ela deixa de fazer, poucos a parte. De qualquer maneira, essa censura, a qual todo espírita sincero se associa, desde que aplicada ao mal, não pode atingir a doutrina. Os seres misteriosos que atendem assim ao primeiro apelo do herético e do ímpio, como do fiel, do crime, como da inocência, não são os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade, mas os agentes do erro e do inferno. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os espíritos bons venham desviar do erro para salvá-los da perdição eterna. Envia-lhes apenas os agentes do inferno, para mais os afundar na lama. Ao mesmo tempo, só envia à inocência seres perversos para perverter. Não se encontra, então, entre os anjos, essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum bastante compassivo para vir em socorro das almas perdidas? A que título lhes foram dadas as brilhantes qualidades que possuem, se elas servem apenas para o seu gozo pessoal? São realmente bons esses anjos que, mergulhados nas delícias da contemplação, vendo essas almas no caminho do inferno, não querem deixar a sua situação para ir socorrê-las? Não é essa a imagem do rico egoísta que, tudo possuindo, deixa sem piedade que o pobre morra de fome à sua porta? Não é isso o egoísmo erigido em virtude e colocado aos próprios pés do Eterno? Admirai-vos de que os espíritos bons socorram os heréticos e o ímpio. Esquecei-vos então destas palavras do Cristo: não é o que está cheio de saúde que necessita de médico. Não tendes então uma vista mais elevada que a dos fariseus do tempo de Jesus? E vós mesmos, se fossem chamados por um descrente, recusaríeis socorrê-lo e colocá-lo no bom caminho? Os espíritos bons fazem, pois, o que faríeis também. Procuram o ímpio, levando-lhe palavras amigas, ao invés de anatematizar as comunicações de além-túmulo, bendizei os desígnios do Senhor, admirando a sua onipotência e a sua infinita bondade. Dirão que há anjos guardiães. Mas quando esses anjos guardiães não podem se fazer ouvir através da voz misteriosa da consciência ou por meio da inspiração, por que não empregam outros meios mais diretos e materiais, capazes de ferir os sentidos, se esses meios existem? Deus põe esses meios, que pertencem à sua própria obra,
desde que tudo provém dele e nada acontece sem a sua permissão. À disposição exclusiva dos espíritos maus, recusando aos bons o direito de usá-los, teríamos então de concluir que Deus concede aos demônios mais recursos para perder os homens do que dá aos anjos guardiões para os salvar. Pois bem, o que os anjos guardiões não podem fazer, segundo a Igreja, os demônios fazem por eles. Por meio dessas mesmas comunicações, consideradas infernais, eles conduzem a Deus os que o haviam renegado, e ao bem os que estavam mergulhados no mal. Dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens que creem em Deus pelo poder do diabo, em virtude de ter a Igreja se mostrado impotente para os converter. Quantos homens que jamais oraram e que hoje oram com fervor graças às instruções desses mesmos demônios? Quantos não veem que de orgulhosos, egoístas e devassos se tornam humildes, caridosos e comedidos? E dizem que isso é obra dos demônios. Se assim é, temos de convir que o demônio lhes prestou um grande serviço e que os assistiu melhor do que os anjos. É necessário considerar bem desprovidos de juízo os homens desse século para acreditar que possam aceitar cegamente essas ideias. Uma religião que faz de semelhante doutrina a sua pedra angular, que se declara abalada em suas bases, se retirarmos os demônios, o inferno, as penas eternas e o seu Deus impiedoso, é uma religião que se suicida. E colocar isso aqui em caractere diferenciado, que é justamente para chamar a atenção. Se suicida mesmo, essa é a palavra, né? Eles estão numa sinuca de bico. Se eles mantiverem esta posição, eles não têm saída, simplesmente isso. Dizem que Deus enviou o Cristo para salvar os homens, provando assim o seu amor pelas suas criaturas. Como então as teria deixado sem proteção? Não há dúvida que o Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar os homens a verdade e lhes mostrar o bom caminho. Mas contai somente depois de sua vinda quantos homens não puderam ouvir a sua palavra? Quantos morreram e quantos morrem ainda hoje sem a conhecer? E entre mesmo os que a conhecem, quantos são os que o põem em prática? Porque Deus, na sua solicitude pela salvação dos filhos, não lhes enviaria outros mensageiros, abrangendo toda a terra, penetrando nos mais humildes lugares, entre grandes e pequenos, entre sábios e ignorantes, entre incrédulos e crentes, para ensinar a verdade aos que não conhecem, para torná-la compreensível aos que não a podem compreender, suprindo pelo seu ensino direto e múltiplo a insuficiência da propagação do Evangelho, abreviando assim o advento do reino de Deus? E quando esses mensageiros chegam em falanges inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os doentes, consolando os aflitos, como fazia Jesus, vós os repelis, repudiais o bem que eles fazem, chamando-os de demônios? Essa era também a linguagem dos fariseus a respeito de Jesus, porque eles também diziam que Jesus fazia o bem pelo poder do diabo. E o que eles responderam a Jesus? Reconhecei a árvore pelos seus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Para eles, os frutos produzidos por Jesus eram maus porque vinham destruir os seus abusos e proclamar a liberdade que devia arruinar a sua autoridade. Pena que Kardec não incluiu e suas riquezas também, né? Porque o grande problema era esse, né? Os caras estavam um pouco preocupados com a religião, né? O que eles queriam realmente era não serem prejudicados nos seus lucros, né? Se ele tivesse vindo para lisonjear o seu orgulho,
aprovar as suas prevaricações e sustentar o seu poder, então sim, seria aos seus olhos o Messias, tão esperado pelos judeus. Ele estava só, era pobre e fraco, e eles o fizeram perecer acreditando que matavam também suas palavras. Mas as suas palavras eram divinas e sobreviveram a ele. Não obstante, propagou-se de maneira lenta e após 18 séculos é conhecida apenas por 1/10 parte do gênero humano. Numerosos cismas eclodiram entre os seus próprios discípulos. Foi então que Deus, na sua misericórdia, enviou os Espíritos para confirmarem, completarem e colocarem ao alcance de todos as suas palavras, expandindo-as por sobre toda a terra. Mas os Espíritos não se encarnaram num único homem, cuja voz seria de alcance limitado. Eles são inumeráveis, vão por toda parte, e ninguém os pode deter. Eis porque o seu ensino se expande com a rapidez do raio. Eles falam ao coração e à razão, e por isso são compreendidos pelos mais humildes. Não é indigno de mensageiro celeste, diz ele, transmitir as suas instruções por um meio tão vulgar como das mesas falantes? Não é um ultraje supor que eles se divirtam com trivialidades, deixando a sua morada de luz para se porem à disposição do primeiro interessado? Jesus não deixou a morada do Pai para nascer num estábulo? Mas onde ouvistes que o Espiritismo atribua práticas triviais a espíritos superiores? Pelo contrário, ele ensina que as práticas vulgares são produzidas por espíritos vulgares. Mas, pela sua própria vulgaridade, eles excitam a imaginação, servem para provar a existência do mundo espiritual e mostrar que esse mundo é muito diferente da pintura que dele haviam feito. Era apenas um princípio, e esse princípio é tão simples como todos os demais. Mas a árvore que surge de uma pequena semente estende mais tarde os seus ramos a grande distância. Quem poderia crer que, da miserável manjedoura de Belém, sairia um dia a palavra que devia transformar o mundo? Sim, o Cristo é o Messias divino, e a sua palavra é a da verdade. Sim, a religião fundada sobre a sua palavra será inabalável, mas com a condição de seguir e praticar os seus sublimes ensinamentos, e de não fazer do Deus justo e bom, que ele nos deu a conhecer, um Deus parcial, vingativo e impiedoso. Aqui tem uma nota do tradutor aqui extremamente comprida, que toma meia página inteira, que diz: as sérias conquistas da metapsíquica, as investigações dos cientistas ingleses e alemães, ultimamente o desenvolvimento da parapsicologia, forçaram a Igreja nos meados do século a mudar sua posição no tocante aos fenômenos espíritas. A intervenção dos demônios nas manifestações espíritas, por outro lado, perdeu prestígio perante o povo, diante da realidade inegável dos benefícios da prática espírita. Ao mesmo tempo, a figura de Satanás esfumou-se na mente popular, diante da expansão da cultura científica e filosófica. A Igreja apelou então para a explicação científica dos fenômenos, negando-lhe a condição da manifestação espiritual. O catecismo holandês toca no problema de maneira evasiva, enumerando alguns fenômenos e acentuando. Tal enumeração é só pequena seleção de inúmeros fenômenos existentes, extremamente divergentes, que ainda não puderam ser suficientemente analisados e reconhecidos pela ciência atual. Aí está diante de nós vasto campo de experiência pré-científica, a evocar no homem a ideia de que a criação, bem como a observação da mesma, é muito mais rica do que podemos controlar. Podem, entre mentes, essas coisas dar a impressão de realidade, particularmente misteriosas, como se o véu que cobre o mistério da vida fosse afastado por momentos. Várias sociedades parapsicológicas foram criadas por católicos e protestantes em todo o mundo,
com a finalidade de investigar os fenômenos parapsicológicos. E vários sacerdotes saíram a campo para ensinar o povo que esses fenômenos, que são naturais e não sobrenaturais, constituem precisamente o campo enganoso das chamadas manifestações espíritas. A Imago Mundi, por exemplo, instituição católica internacional, tem promovido pesquisas e congressos na Europa e sua posição é contrária à explicação espírita. Todos esses fenômenos, segundo elas, devem ser explicados como provenientes de causas materiais. É exatamente a posição assumida pelos parapsicólogos materialistas e pela escola soviética. Na França, destaca-se o trabalho de Robert Amadeu, que em seu livro, Os Grandes Médiuns, procura reduzir a fenomenologia espírita a uma questão de fraudes e escamoteações, enquanto no livro Parapsicologia, negar qualquer relação dos fenômenos parapsicológicos com o espírito humano, afirmando que eles decorrem apenas do psiquismo inferior e animal do homem. Certos sacerdotes chegam a substituir a intervenção dos demônios pela manifestação do inconsciente, ao qual atribuem toda a esperteza, inteligência e malícia atribuída até agora àquelas entidades maléficas. Acusa o Espiritismo de desconhecer os problemas do inconsciente, como se a questão do animismo e das manifestações anímicas já não figurasse no O Livro dos Espíritos desde 1857, quando Sigmund Freud contava apenas um ano de existência. Apesar disso, a maioria do clero continua a considerar as manifestações espíritas como demoníacas. Dessa maneira, a crítica de Kardec, no capítulo acima, continua válida em dois sentidos. Primeiro, correspondendo a uma realidade religiosa que ainda se sustenta em grandes áreas do catolicismo, do protestantismo e de numerosas seitas evangélicas mais recentes. Segundo, correspondendo a evidentes manobras pseudocientíficas que hoje se realizam para negar a verdadeira natureza das manifestações. Convém assinalar que as pesquisas parapsicológicas atuais não são, de maneira alguma, um simples campo de experiência pré-científica e já demonstraram de maneira positiva a realidade dos fenômenos espíritas numa vasta escala que vai desde a telepatia e da clarividência até a comunicação de espíritos, fenômeno teta, e por fim a própria reencarnação, memória extracerebral. Nenhuma das comprovações científicas da parapsicologia negou até agora um só dos princípios espíritas. Pelo contrário, essa ciência referendou até o momento todas as provas da sobrevivência dadas pelo Espiritismo, desde os trabalhos de Kardec no século passado. Nota do tradutor. Agora, cabe uma pergunta: é possível a gente tampar o sol com a peneira? E uma verdade é assim: quiseram matar Jesus para acabar com a ideia dele. E, no entanto, 18 séculos depois, ela está tão viva quanto há 18 séculos atrás. O Espiritismo não é diferente. Façam o que quiserem, quanto quiserem, como quiserem, e não vão conseguir destruir essa ideia. Até porque, se deixar de existir espiritismo no Brasil, os espíritos vão se manifestar em qualquer lugar do planeta que eles desejarem. Os espíritos não precisam dos espíritas brasileiros. Muito pelo contrário. Médium é médium em qualquer lugar, desde que seja um ser humano encarnado, ele pode ser médium. Ele pode ser médium aqui, na China, na Índia, na Bélgica, na Itália, na França, na Suíça, no Brasil, em qualquer lugar. E os espíritos se manifestam, não tem como impedir isso. Minha mãe, bisneta de católica. Eu conheci minha tetravó. Mandava fazer santo da altura de um homem mesmo, na altura original, para oferecer nas igrejas. Colaborava com as igrejas para manter a igreja e tudo mais. A minha bisavó, a avó da minha mãe, estudou em colégio de freira. Meus avós todos católicos. Minha mãe, com toda essa herança, era o quê? Católica, ia na igreja, casou na igreja e tudo mais. No entretanto, na intimidade do seu lar, dentro do seu quarto, recebia Frei Antônio de Santana Galvão.
que conversava com a comadre dela. Eu mesmo conversei muitas vezes com ela, a intimidade do lar, a coisa mais simples do mundo, a coisa mais natural, dava para a gente conselhos extraordinários, abria a mente da gente, nós éramos todos crianças na época, né? Jovens, né? Abria a mente da gente, auxiliava a gente de todas as maneiras possível e imaginável. Então, uma família católica, dentro de uma família católica. A minha tia, que era neta da bisavó da minha mãe, da minha tetravó, minha tia Helena, que eu citei aqui na segunda-feira, que a gente estava conversando a respeito, a minha tia, ela ficou num quarto, isolada num quarto, ela não queria ver ninguém, absolutamente ninguém. Médium, uma boa médium, né? Ficou isolada num quarto, não queria ver ninguém, tudo fechado e tal. Um dia ela saiu de camisola, andando, acho que não perceberam, ela saiu, foi numa igreja, naquela época se fazia a missa de corpo presente. Colocava-se o caixão, na frente do caixão eles colocavam uma cruz no chão, não sei se chegou a ver isso, colocavam uma cruz no chão, ela se deitou de bruços em cima da cruz, e passou a missa inteirinha deitada de bruços em cima da cruz. E o padre, quiseram tirar, o padre mandou que as pessoas deixassem ela lá. Que bairro foi isso? Ela morava no bairro Santa Terezinha, no Alto de Santana. Alto de Santana, perto do Lausanne Paulista. Muito bem. Ela se levantou e foi para casa. Um homem que estava na missa, espírita, acompanhou a minha tia e viu onde ela entrou. Deixou ela entrar, bateu palma na casa, e a minha tia falou para a mãe dela, bisavó, a avó da minha mãe e minha bisavó, falou: eu quero conversar com esse homem. Esse homem levou minha tia Helena para o espiritismo, curou a minha tia daquela obsessão simples pela qual ela estava passando, e ela frequentou o centro espírita até morrer, 40 anos frequentando o centro espírita, dentro, no seio de uma família católica. A mediunidade, a manifestação dos espíritos não tem como ser barrada. Eu estou citando 2 casos dentro do Brasil, mas diga para mim se isso não acontece na Europa, na Ásia, na África, em qualquer lugar do mundo. Então os espíritos, eles se manifestam onde eles querem se manifestar. Não adianta a igreja dizer que não, que essa manifestação é do demônio, porque as pessoas sabem que não é. Na Índia, por exemplo, a ideia da reencarnação é a coisa mais natural que existe. As crianças nascem dizendo assim: eu fui fulano de tal, nasci na vila tal, morei na casa tal, fui parente de fulano, ciclano e beltrano, assim, veja, tal é a intimidade que eles têm com a ideia da reencarnação. Então, adianta muito a igreja querer, eles querem mandar na verdade agora? Para com isso. Muito bem, vamos seguir. Capítulo 11. Da proibição de evocar os mortos. A igreja não nega de maneira alguma a existência das manifestações. Pelo contrário, elas as admite todas, como vimos nas citações precedentes, mas atribuindo-as à intervenção exclusiva dos demônios. É por engano que alguns invocam o Evangelho para as proibir, porque o Evangelho não diz uma só palavra nesse sentido. As pessoas fazem uma certa mistura entre Bíblia e Evangelho, porque os dois estão num livro só, então as pessoas acham que é uma coisa só, e não é. A Bíblia são os 5 livros que compõem o Pentateuco de Moisés. E a Bíblia é composta pelos evangelhos escritos pelos seguidores de Jesus. São 2 coisas distintas. Então, no Evangelho não tem uma só palavra nesse sentido, proibindo a evocação dos espíritos. O supremo argumento que se apresenta é a proibição de Moisés. Mas a proibição de Moisés
ela pertence ao Pentateuco de Moisés, ao Pentateuco bíblico, ao Velho Testamento, e não aos Evangelhos. Eis em que termo se refere ao assunto, a pastoral mencionada nos capítulos precedentes. Não é permitido, aqui está na pastoral, né, dentro da igreja, não é permitido entrar em relação com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio do que os invocam e os interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis em uso entre os gentios. Não procureis os mágicos, diz o livro do Levítico, e não façais aos adivinhos nenhuma pergunta, para não incorrerdes na contaminação de vos dirigirdes a eles. Capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Serão lapidados, quer dizer, mortos de uma maneira assim, bem suave, né? Pela pedra, né? E o seu sangue cairá sobre as suas cabeças. Capítulo 22, versículo 27. E no livro do Deuteronômio, que não haja entre vós pessoas que consultem os adivinhos, ou que observem os sonhos, ou os augúrios, ou que usem de malefícios, de sortilégios, de encantamentos, ou que consultem o espírito de Piton, e quem pratique a adivinhação ou interrogue os mortos para saber a verdade, porque o Senhor considera em abominação todas essas coisas, e destruirá com a vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Capítulo 18, versículo 10, 11 e 12. Kardec continua falando. É conveniente para a compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés lembrar o texto completo, que foi um tanto abreviado nessas situações. Então Kardec, ao contrário do texto anterior, coloca aqui o texto na íntegra. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar os mágicos, e não consulteis os adivinhos, para não vos contaminardes ao vos dirigir a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está em Levítico capítulo 19, versículo 31. O Espiritismo também recomenda que a gente não procure os malandros, né? Se um homem ou uma mulher tem o espírito de Piton, ou um espírito de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Eles serão lapidados e o seu sangue cairá sobre as suas cabeças. Está em Levítico, capítulo 20, versículo 27. Quando tiverdes entrado no país que o Senhor vosso Deus vos dará, guardai-vos de imitar as abominações daqueles povos, e que não se encontre entre vós quem pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos, ou observe os sonhos e os augúrios, ou pratique malefícios, sortilégios e encantamentos, ou quem consulte os que têm o espírito de Piton, e quem se ponha a adivinhar ou interrogar os mortos para saber a verdade, porque o Senhor considera em abominação todas essas coisas, e exterminará todos esses povos na vossa chegada, por causa dessas espécies de crimes que eles têm cometido. Está no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada nesse ponto, deve ser igualmente sobre todos os outros, pois como seria ela boa no que concerne às evocações e má no tocante a outros assuntos, é necessário ser consequente. Se reconhecermos que essa lei não está mais de acordo com os nossos costumes e a nossa época por alguns motivos, não haverá razão para que o mesmo não aconteça no tocante à proibição de que tratamos. É necessário que nos reportemos aos motivos determinantes dessa proibição. Motivos que tinham, na ocasião, a sua razão de ser, mas que hoje seguramente não existem mais. O legislador hebreu desejava que o seu povo rompesse com todos os costumes trazidos do Egito.
onde as evocações eram usadas de maneira abusiva, como provam essas palavras de Isaías, abre aspas, o espírito do Egito se aniquilará por si mesmo, e eu precipitarei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, os seus adivinhos, as suas pitonisas e os seus mágicos. Capítulo 19, versículo 3. Além disso, os israelitas não deviam contrair nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Eles iriam encontrar as mesmas práticas entre esses povos a que se dirigiam e que deviam combater. Moisés devia, assim, por motivos políticos, inspirar ao povo hebreu a aversão por todos os seus costumes que tivessem ponto de contato com os assimilados no Egito. Para motivar essa aversão, devia apresentar esses costumes como reprovados pelo próprio Deus. Eis porque ele disse, abre aspas, o Senhor considera em abominação todas essas coisas, e destruirá na vossa chegada as nações que cometeram esses crimes. Fecha aspas. A defesa de Moisés era tanto mais justificada quanto os mortos não eram evocados em virtude do respeito e da afeição por eles, nem por um sentimento de piedade, mas para fins de adivinhação, da mesma maneira que se consultavam os augúrios e os presságios, explorados pelo charlatanismo e a superstição. Por mais que fizessem, entretanto, não conseguiu arrancar do povo esses costumes que se haviam transformado em objeto de comércio, como o atestam as seguintes passagens do mesmo profeta. E quando eles vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos que murmuram os seus encantamentos, respondei-lhes, cada povo não consulta o seu Deus? E deve-se falar aos mortos no que respeita aos vivos? Isaías capítulo 7, versículo 19. Sou eu que faço ver a falsidade dos prodígios da magia, que tornam insensatos os que se atrevem a adivinhar, que transtornam o espírito dos sábios e convertem em loucura a sua ciência vã. Capítulo 44, versículo 25. Que esses adivinhos que estudam o céu, que contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, que desejam revelar-vos o futuro, venham agora e vos salvem. Eles se transformaram como em palha e o fogo os devorou. Não puderam livrar suas almas das chamas ardentes. Não restará do fogo em que se abrasarão, nem mesmo os carvões com os quais alguém se possa esquentar, nem fogo ante o qual alguém se possa sentar. Eis no que se transformarão todas essas coisas, às quais vos entregastes com tanto trabalho. Esses comerciantes que negociaram convosco desde a vossa juventude se foram todos, um de um lado, outro de outro, sem que se encontre um só que vos livre de vossos males. Capítulo 47, versículo 13 a 15. Nesse capítulo, Isaías se dirige aos babilônios, usando a figura alegórica da virgem filha da Babilônia, filha dos caldeus. Versículo 1, diz que os encantamentos não impedirão a ruína da sua monarquia. No capítulo seguinte, ele se dirige diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós, outros, filhos de uma feiticeira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. Com quem divertistes? Contra quem abristes a boca e lançastes as vossas línguas perfurantes? Não sois os filhos pérfidos e os bastardos rejeitados, vós que procurais vossa consolação nos vossos deuses, sob todas as árvores frondosas em que sacrificais os vossos filhos pequenos, nas torrentes ante as rochas elevadas? Pusestes a vossa confiança nas pedras da torrente, derramastes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios a ela. Depois disso, a minha indignação não devia explodir? Isso veio aqui no livro os romanos, os fariseus.
que tudo eles iam consultar os deuses lá. Tinha até aquela... Mas os romanos aprenderam isso com os egípcios e com os gregos. Então, aí os fariseus tiveram que engolir isso, porque ele era contra isso aí. Na realidade, os evangelistas eram, os profetas eram contra, né? Então. Falando de Isaías e tal. Então, mas aí na época de Jesus, ficaram os fariseus, que eram seguidores de Moisés. E para eles também não eram, mas era um contrassenso, né? Porque eles iam sacrificavam animal para o templo e não gostavam que invocava o espírito. A influência egípcia na cultura judaica, ela nunca deixou de existir. Não vê que há um combate intenso dos fariseus, dos sacerdotes, em relação aos povos chamados gentios. Os gentios nada mais eram que os povos idólatras, aqueles que não eram seguidores de um Deus único. Os gentios significa as outras gentes, ou seja, aqueles que não eram monoteístas, eles eram politeístas. Então eles eram rodeados, na realidade eles eram na época o único povo monoteísta, rodeados por politeístas, inclusive dominados por politeístas que eram os romanos. Não tinha como se livrar dessas consultas, dessas coisas, porque a magia era uma coisa que rondava o povo hebreu intensamente. Eles eram muito ligados à magia, à criação de poções, esse tipo de coisa. Com os gregos do Egito. Né? Com os egípcios, principalmente. Kardec explica: essas palavras são inequívocas. Elas provam claramente que, naquele tempo, as evocações tinham por fim a adivinhação, fazendo-se delas um comércio. Estavam associadas às práticas mágicas e supersticiosas, sendo até mesmo acompanhada de sacrifícios humanos. Eu não sei do povo hebreu essas coisas. No meio do povo hebreu. Quer dizer, quem prega a confiança irrestrita num Deus único, você vê esse tipo de prática. É que nem hoje em dia a gente vê acontecer, uma vez ou outra a gente ouve noticiar que aí em Santa Catarina acontece muito, né, dessas pessoas que cultuam, tem esses cultos ao demônio, essas coisas, e pegam crianças para sacrificarem, tudo mais. Para nós é um absurdo uma coisa dessa. Imagine que era para os evangelistas, para quem seguia Jesus, ou para quem seguia Moisés na época, com a ideia do Deus único. Né? E nessa época o sacrifício de pessoas, dos filhos mais novos, e de pessoas era uma coisa comum. O respeito à vida era muito menor. Moisés, portanto, tinha razão de proibir essas práticas, dizendo que Deus as considerava abomináveis. É claro, são abomináveis até hoje. Quem não condena uma prática como essa? Mesmo sendo espírita. Né? Condenamos veementemente uma prática como essa. Aliás, essas práticas supersticiosas sobreviveram até a Idade Média, mas hoje a razão as afugentou, e o Espiritismo veio demonstrar que as relações com o além-túmulo têm um sentido exclusivamente moral, consolador e, portanto, religioso, desde que os espíritas não fazem sacrifício de crianças e não derramam licores em homenagem aos deuses, desde que não interrogam os astros, nem os mortos, nem os adivinhos, para conhecer o futuro que Deus prudentemente ocultou aos homens, e desde que eles repudiam toda forma de comércio, da faculdade que alguns possuem de comunicar-se com os espíritos, não sendo movidos por curiosidade, nem por cupidez, por dinheiro, né? Mas por um sentimento de piedade e pelo desejo único de se instruírem e se melhorarem e de aliviarem as almas sofredoras. A proibição de Moisés não se refere a eles de maneira alguma. Para isso é que deviam atentar os que invocavam essa proibição contra os espíritas.
Se eles aprofundassem melhor o sentido dessas palavras bíblicas, teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que se passava com os hebreus e os princípios atuais do Espiritismo. Tanto mais que o Espiritismo condena precisamente tudo que era motivo, tudo que dera motivo à proibição de Moisés. Mas, cegos pelo desejo de encontrar argumentos contra as ideias novas, não chegam a perceber que essas acusações são, de maneira completamente falsa. A lei civil dos nossos dias pune os abusos que Moisés queria reprimir. Quando Moisés estabeleceu a pena de morte contra os delinquentes, era porque necessitava de meios rigorosos para governar um povo indisciplinado. Entre parênteses, leia-se semi-selvagem. Aliás, essa pena figurava constantemente na sua legislação, porque não havia muito que escolher no tocante aos meios de repressão. Não existiam prisões, nem casa de correção no deserto, e seu povo não era de natureza a se atemorizar somente com as penas disciplinares. Ele não podia estabelecer as graduações penais como fazemos em nossos dias. É errôneo querer se apoiar na severidade daquele castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Deveríamos simplesmente, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ela se aplicava. Nesse caso, por que reviver com tanta insistência apenas esse artigo, passando em silêncio o começo do capítulo que proíbe aos padres possuir bens terrenos e participar de qualquer herança, porque o Senhor é em si mesmo a sua herança? Matou a pau, hein? Matou a pau. Vamos anotar aqui, deixar o item 5, a partir do item 5, para nós tomarmos a partir do próximo encontro. Marcar hoje, dia 3/6/2014. É verdade, eles se apegam àquilo que lhes interessa, né? E não aquilo que tudo que está contido no capítulo. Né? E Jesus nunca falou em formar igreja, e nem ter riquezas como eles têm, nem cargos, nem se apegarem ao poder temporal, e eles fazem exatamente isso. Muito bem. Moisés estava certo que ele a evocação, né? Mas na realidade, ele não proíbe a evocação em si. Mas o jeito que foi. Ele proíbe a prática maléfica, o que se usava, a própria mediunidade, para enganar, roubar, matar, espoliar, enganar, como se faz até hoje. E lá não tinha meio termo, é 880, porque o povo era indisciplinado. Até hoje se faz isso. Até hoje as pessoas usam da prática de coisas tidas como estranhas, né? como adivinhações e etc., até hoje para enganar as pessoas. E quando se pratica isso dentro do centro espírita? Dos sérios, não. Como diz o senhor Milton, é temeroso essa prática dentro do centro espírita de consulta para dar remédio que tem que ser espírita. É claro que é temeroso. É temeroso e é contra a lei. É contra a lei, porque a lei diz que a cura pertence somente à medicina. Eu não sei como esses pastores da igreja evangélica não são punidos severamente, porque eles usam o nome de cura, né? E cura só é atribuída à medicina. Só a medicina pode curar. É uma intervenção, é uma considerado contravenção penal. E muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu fui no centro espírita aqui, a mulher me receitou calmante. A mulher não, o espírito me receitou calmante. Você tem uma ideia. Você viu no fantástico, Deusinha? Não. Deusinha? Pode me chamar de Deusinha, a palavra. Deusinha. Deusinha. Era no meio de uma mata, não sei se era. Eu estava assim, em tudo, fazia umas cirurgias espirituais, fazia assim, ó, saía tudo com sangue,
fui embaixo de uma pirâmide da cura. A pirâmide estava flutuava assim, né? Aí eu botava pra trás, né? Porque verdade faz sentido aquilo. Aí descobriram que eles colocavam imã ao contrário, então eu ficava, ela flutua, né? Claro. Então Você põe um ímã poderoso, com a parte positiva e outra parte positiva, uma em direção, elas se repelem. Aí chamaram um físico, né? Eu disse, não, deve ter algum imã ali que está segurando aqui. Aí ligaram para Deusinha. A gente pode ir com químico até aí? Não permite. A gente pode. Aí foi até lá, né? A gente pode levar essa substância que está saindo do organismo das pessoas para a gente analisar? Não, porque ela não permite. Mas você tem que fazer isso. É claro. A Deusinha. É claro, Olha, se a gente traçar um paralelo, fizer uma analogia entre isso que você está falando com a proibição de Moisés, tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Exatamente contra esse tipo de abuso que Moisés ia contra. E você imagina, se em pleno século XX, com o grau de informação que as pessoas têm, né, com o nível de comunicação que as pessoas têm, podendo facilmente desvendar esse tipo de embuste, desvendar com facilidade. Esse tipo de embuste acontece, você imagina no tempo dele, onde a credulidade era muito maior, a ignorância era muito maior. Né? Porque hoje em dia esse tipo de pessoa que nessa Deusinha se apega no quê? Na pessoa que gosta na credulidade. Na credulidade. Né? Ó, eu estou assistindo aquele seriado chamado Carnivale, que é um seriado que passou na HBO um tempo atrás. Como eu não assisti, eu estou assistindo pelo computador. Esse Carnivale era o nome de um grupo de Mandembe que saía pelos Estados Unidos fazendo apresentações na época da depressão, da depressão dos Estados Unidos, da depressão econômica. Houve uma época de muito ruim para os Estados Unidos, né? Nessa época. E eles saíam pelos Estados Unidos, pelo norte, pelo sul, tudo quanto era lugar, fazendo apresentações. E chegou um dia que eles chegaram em um determinado local e o xerife proibiu. Não, vocês vieram aqui para tomar dinheiro do povo. Esses espetáculos que eles fazem só para tomar dinheiro e tal. Né? Aí, nesse meio tempo, um rapaz que está fazendo parte, por acaso, começou a fazer parte do grupo, ajudando a erguer barraca, desmontar barraca, e os brinquedos e tudo, eles vão para a cidade, e esse rapaz, ele tem o dom da cura. Tem mesmo, é verdadeiro. Né? E ele cura uma menina paralítica, nos capítulos anteriores, põe a mão na perna da menina, e a menina sai andando. E a menina, por acaso, dá de cara com ele no meio da cidade. Enquanto o xerife está proibindo o dono do circo de montar o circo, eles vão até a cidade buscar mantimento e a menina dá de cara com ele. Ou ele, não sei o que, ele cura. Não, imagina, quando fala uma coisa dessa, a multidão, bum, vai atrás, né? Aí eles montam no carro e voltam para o circo, que está um pouquinho distante da cidade. Muito bem. Chega lá no circo, o sujeito que estava com ele conta para o dono do circo, chamado Carnivale, o nome do circo é esse, Carnivale, o que aconteceu na cidade. Ele não teve dúvida. Desmontou toda a parte de atrações e deixou só a barraca montada. Aí o xerife veio, mas como? Não falei para você desmontar tudo e ir embora? Falou, não, nós não vamos mais fazer apresentação nenhuma, nem nada disso. Nós vamos fazer aqui um culto evangélico, um culto a Deus, porque nós temos um missionário entre nós. E esse cara começa a fazer apresentações e na boca, nas palavras do dono do circo, um show para as pessoas. É claro que tudo montado, porque eles não acreditavam que o rapaz tinha poder de cura. Né? Vai uma mulher de cadeira de rodas para ser curada, e ela é curada, mas é combinado com o cara que está apresentando, e não com o rapaz. Combinado com o cara que está apresentando. Né? E, num determinado momento, ele não está, ele se atrasa por alguma razão, ele foi ver um negócio lá, ele se atrasa, coloca o outro no lugar. Aí o cara falou, será que vão acreditar que é ele? Eu falei, esse povo acredita em qualquer coisa.
povo acredita em qualquer coisa. É muito interessante o seriado, sabe? Mas trata exatamente disso, da credulidade do povo. E esse é o grande problema. Porque a igreja, sendo secular, né? Você tem uma igreja aí de quase 2.000 anos, né? 1.800 anos, quase 1.900 anos, falando que é dessa proibição de Moisés, sem citar, como diz Kardec, que na mesma citação da proibição se cita também que padre não tem que possuir bens, não tem que ser sócio de nada, né? Falando que essa proibição vem de Moisés e que o espiritismo é proibido de ser praticado. Como as pessoas são crédulas até hoje, as pessoas aceitam sem discutir, sem analisar o texto, saber em que contexto isso foi feito, foi proibido, né? Simplesmente aceitam. E esse é que é o grande problema, porque para esses espíritos, se a gente pegar a questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos, para esses espíritos interessa muito em atrasar a evolução das pessoas. São espíritos malévolos, né? Eles fazem questão de atrasar. Quanto mais eles atrasarem a evolução dos seres humanos, melhor. Eles se sentem bem com isso. Eu sou atrasado, eu não presto, mas eles também não prestam. Eu sou infeliz, mas eles também. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar então o nosso pensamento, mentalizar a figura muito amiga, muito querida do nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Junto com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, bondade, misericórdia, harmonia e justiça, para agradecê-lo mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos, analisarmos e apreendermos as questões propostas nessa noite. Queira a vossa bondade, Senhor, que nós possamos ter bom ânimo, coragem, determinação para pormos em prática tudo aquilo que nós aqui aprendemos. E, sobretudo, que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.